Os implantes subcutâneos têm sido uma inovação terapêutica de extrema importância para os tratamentos de reposição hormonal. Esses implantes, eles têm como grande vantagem, como vocês estão aqui observando, eles são preparações sólidas, são pequenos paletezinhos estéreis, de tamanho e formato adequado para uma implantação parenteral. E a liberação desses implantes ou das substâncias que existem neles vão sendo liberados ao longo de um período de tempo estendido, ou seja, esses implantes vão ser liberados dentro de um tempo constante, contínuo e com uma quantidade de hormônio adequada e estável no nosso organismo. Essa terapêutica é bastante importante porque ela veio trazer maior segurança, maior confiança e também uma maior eficiência na reposição hormonal. E as principais vantagens dos implantes, eles incluem o local de distribuição do medicamento a um ritmo absolutamente constante e linear, mas aqui vem um detalhe de extrema importância que vocês vão notar aqui: menor quantidade da droga. Então, quando se faz o implante hormonal, nós vamos minimizar os efeitos adversos ou colaterais daquele hormônio que está sendo usado. Então, nós conseguimos usar uma quantidade muito menor de hormônio com um ritmo constante, sem flutuação, sem a presença de picos hormonais. Então, as vantagens é a sua conveniência de aplicação a cada 3 a 6 meses. Eles têm um potencial de liberação controlado, ou seja, evita picos e, ao evitar esses picos, reduz em muito o risco de toxicidade e das flutuações hormonais. Outro ponto que vai de encontro à adesão ao tratamento é a redução na frequência de administração, já que são implantes que duram de 3 a 6 meses. E esse efeito de liberação consistente e efetiva faz com que nós tenhamos sempre uma quantidade de hormônio reduzida no plasma sanguíneo. Outras vantagens, como eu já mencionei, é a maior adesão, porque na verdade você faz uma aplicação semestral. Aumenta em muito a biodisponibilidade do hormônio, ou seja, ele atinge a circulação sistêmica e fica disponível no organismo por até 6 meses. E isso tem um outro lado extremamente importante, porque evita o metabolismo gastrointestinal e os efeitos de primeira passagem no fígado. Muitos dos hormônios, quando usados de forma oral, essa passagem pelo fígado não só traz alterações importantes sob o ponto de vista metabólico, mas também a necessidade de uma maior dosagem desses hormônios no nosso sangue. Muito bem. Outras vantagens é porque ele é uma alternativa nas vias de administração. Por exemplo, nós temos a via oral, a via intramuscular, a via tópica e agora com os implantes hormonais absorvíveis surge essa nova maneira de aplicação. Outro ponto importantíssimo é a personalização terapêutica. Você consegue usar hormônios definindo o tipo de hormônio e a dosagem desses hormônios. E por eles serem bioabsorvíveis, não há necessidade da retirada desses implantes, ou seja, os pallets eles vão ficar no local adequado por um período de 3 a 6 meses, quando então eles são totalmente absorvidos, sem a necessidade de fazer a retirada. Ora, isso traz uma importância muito grande, porque evita os problemas de armazenamento de medicamento. Aquelas orientações de deixar o medicamento guardado em um ambiente fresco ou evitar o sol. Aqui não, você fez o implante, ele está implantado, ele vai funcionar durante os próximos 6 meses.
Outro ponto extremamente importante, principalmente nas pessoas que farão uso dos implantes de testosterona, é que eles não têm esse efeito de transferência. É muito importante porque uma vez que você usa esse hormônio na forma de gel transdérmico, ao entrar em contato com crianças ou parceiros, pode haver a transferência desse hormônio. E por ser uma terapêutica segura e eficaz e de fácil administração, passa a ser um elemento importantíssimo na escolha desse tipo de terapêutica. Com relação aos efeitos colaterais, vejam, senhores, apenas 0 a 6% de infecções. Sangramento no local da aplicação de 2 a 3%. A extrusão, ou seja, a saída desse implante, acontece em 5 a 8%. Mas temos que considerar aqui, levando como fatores de risco, o número de implantes que foram colocados, assim como a atividade física que deve ser evitada nos primeiros 4 dias e nos pacientes muito magros, ou seja, pacientes que têm um tecido adiposo reduzido. Observe nesse slide aqui, que é onde nós devemos colocar o implante. Então, o implante, vocês estão vendo ali a pele e depois o tecido gorduroso. Todos esses hormônios, eles são hormônios lipossolúveis. Então, o local de implantação tem que ser bastante adequado e saber fazer esta aplicação, para que o implante seja efetivamente alojado no local específico, o que traria menor riscos de efeitos adversos e as suas complicações. A vantagem desses implantes é que eles produzem efeitos clínicos altamente satisfatórios, baixa toxicidade, uma alta aceitabilidade e quase total efeito de efeitos adversos, uma vez que a quantidade de hormônio implantada é muito menor que quando usado por outras vias de administração. Os fatores muito importantes, aqui eu deixo um estudo para que vocês possam ler, mas um outro fator muito importante, que seriam fatores influenciadores na decisão, na tomada de decisão do paciente para iniciar ou até mesmo interromper o uso de medicamentos. Ou seja, 49%, ou seja, 48,5% dos homens, eles vão substituir a aplicação do gel por implantes. Isso porque o uso do gel, primeiro, ele é de uso diário, ele pode flutuar a sua administração e tem o efeito de transferência para o parceiro ou para crianças. É uma recomendação médica de alta eficiência, ou seja, 81,3% dos médicos, né, eles recomendam o uso da transferência do hormônio para sua forma de implantes, para iniciar a terapêutica hormonal. É conveniente e o fator mais importante na decisão foi exatamente o uso dos implantes hormonais. No entanto, o custo ainda é um fator para a interrupção de terapias com implantes. Mas quero alertar que, mesmo esse custo mais alto, ele já tem sido melhorado com o tempo que esses hormônios já se encontram disponíveis no mercado. Então, ele é uma opção viável de tratamento para homens com hipogonadismo que procuram uma nova modalidade ou uma forma alternativa mais fácil e confiável de reposição hormonal. Não quer dizer que só existem os hormônios para os homens. Existem todo um arsenal de hormônios para iniciar essa terapêutica. Aqui eu chamo a atenção de vocês, observem como, quando se usa um hormônio de forma oral, olha como existe uma modificação no nível desse hormônio. Quando se coloca os pellets,
você vê que é uma linha reta, que ainda assim é melhor do que quando você usa os PETs, ou seja, os adesivos ou implante subcutâneo. Você vê que ele descreve uma linha, né, ao longo dos dias, ele tem uma queda, depois ele volta a subir com a aplicação. No entanto, os implantes eles seguem uma liberação contínua durante todo o seu tempo de atuação. Então, a conveniência é o fator principal na decisão do uso dos implantes estéreis. É uma recomendação médica em 81,3% dos casos. Estão hoje substituindo o gel transdérmico por implantes, um número de 48,5% das pessoas. 39,6% tem substituído em troca quando usado anteriormente os injetáveis, e 50% das indicações se baseia principalmente nesse efeito de não transferência. O custo, como eu disse no slide anterior, ainda é um fator a ser considerado na descontinuidade. Esses implantes de testosterona, eles têm uma importância muito grande, porque o SHBG, que é uma proteína transportadora desses hormônios, ela não sofre uma flutuação muito grande quando usados os implantes, o que não acontece quando se utiliza outras vias de administração. Então ele causa uma absorção mais regular e evita picos e queda desses hormônios no sangue, o que obviamente não faz com que o SHBG não tenha que flutuar no tratamento da reposição hormonal. O procedimento de implante ele é muito simples. É um procedimento quase que indolor, porque nós colocamos esses implantes já no tecido gorduroso. O tecido gorduroso é um local que é pouco inervado, então a sensação de dor é bastante reduzida. É simples, rápido, é realizado na própria clínica do profissional com o uso de um aplicador que se chama trocárter. Esse trocárter é um equipamento onde você vai fazer a implantação. Aqui vocês estão vendo alguns tipos de trocárter, né? Então esse trocárter é essa pecinha, né? Onde você vai colocar o implante para que ele seja administrado no tecido subcutâneo. Existem os trocárter descartáveis, eles são de plástico e são descartados completamente. Eles são colocados essencialmente na região, como vocês estão vendo aqui nesse slide, você está vendo ali que o trocárter, ele traz o implante e ele é colocado no tecido gorduroso. Então ele tem que ser colocado onde existe uma quantidade maior de gordura subcutânea. Mas também pode ser colocado na parede abdominal inferior, mas o local de maior facilidade é o quadrante lateral superior da região glútea. Exige-se a necessidade de ter um kit, né? Vocês estão vendo aqui pelas fotografias. Nós fazemos ali a marcação de onde será introduzido o trocárter e a asepsia. Depois é feita uma pequena incisão por onde o trocárter vai ser inserido. E essa inserção vai fazer com que nós tenhamos a colocação no local adequado desses implantes. Então fica aqui algumas referências bibliográficas para que você possa ler e estudar com a melhor forma. Então eu vou passar aqui de uma maneira mais lenta algumas referências bibliográficas para que você, colega, possa ler e ter no seu arsenal bibliográfico maiores orientações para o uso desse tipo de implante. Então fica aqui várias referências bibliográficas para sua leitura e maior informação nessa nova tecnologia.